E aí, meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam, e a gente vai dar continuidade à nossa série de clássicos para iniciantes. Se você não conhece o canal, eu convido você a conhecer, a gente fala de literatura e teoria literária. Essa é uma série que eu estou propondo uma coleção de livros muito interessante para quem quer se introduzir à literatura clássica, mas ainda tem um pouquinho de pé atrás, e o nosso objetivo é chegar até a Divina Comédia para você lê-la bem. Nós já temos 2 vídeos dessa série no canal, um é sobre mitologia grega e o outro é sobre o primeiro tratado de literatura, então eu recomendo sim você dar uma olhada antes de ver esse vídeo aqui, porque aqueles 2 outros vídeos são elementares, são fundamentais. É claro que esse primeiro texto aqui que eu escolhi, ele também serve de introdução, mas fica a recomendação. O livro para a gente começar de fato com essa gama de literatura é a trilogia tebana do Sófocles. Talvez não era muito bem o que você estava esperando, mas eu vou me justificar. Considerando a proposta do curso, que é para pessoas que realmente não sabem nada, estão saindo do zero para começar a se introduzir nesse tipo de literatura, você se encabeçar, por exemplo, na Odisseia ou na Ilíada, vai ser muito complicado sim, apesar de que se você ler os últimos 2 livros que eu indiquei, obviamente você já vai conseguir encarar de certa forma e até conseguir ler sim esses 2 livros. Porém são literaturas que exigem muito fôlego, são poemas que vão ter quase 20 mil versos e seria interessante para você se acostumar um pouco com esse tipo de literatura, você pegar um texto com escopo menor que vai te garantir mais acessibilidade. A trilogia tebana ela contém 3 peças, tá? Édipo Rei, Édipo Colono e Antígona. A tradução que eu tenho aqui é do Mário da Gama. Eu acho ela uma tradução muito boa, tem boas notas, a introdução também é excelente. Ele respeita muito bem a forma, mas nas tragédias. O Mário da Gama acabou traduzindo muitas peças gregas que a gente tem, inclusive as comédias, mas eu não acho que ele traduziu muito bem nas comédias, eu sinto que ele inventou muito nas piadas, transformou demais, mas nas tragédias eu acho a tradução dele uma das melhores. O problema é, com esses textos antigos aqui, você vai achar milhões de traduções, então tome cuidado na hora de escolher qual livro você vai comprar. Porque você precisa pegar uma edição de confiança, porque às vezes você pega uma tradução que é muito antiga e você vai penar muito para ler, vai achar o texto chato e vai acabar abandonando. Especificamente do Sófocles, a única tradução que eu acabei lendo foi a do Mário da Gama, então eu não consigo indicar muitas outras, tá? Mas presta atenção quando você for comprar, olha assim os comentários do produto, tenta ver o tradutor, quem é, vê se te agrada, porque tu vai achar traduções extremamente cabeludas e outras que são muito prosaicas, muito mais tranquilas de ler. Claro também que você não pode pegar um bagulho escranchado que vai destruir a forma em prol da simplicidade. Tem que ter um meio termo ali. As tragédias gregas elas são peças de teatro que eram sim representadas no século IV e no século V a.C. E é legal notar que as tragédias não eram um evento exatamente artístico, e sim religioso. Só vou comunicar isso de outra forma porque eu acho que eu não me expressei muito bem. É claro que tinha sim uma noção artística, mas também religiosa. A intenção aqui é dar a ênfase de que muita gente ignora que tinha sim um efeito prático de ser uma exposição de religião e só releva o fato artístico. Claro, tem noções artísticas, tem conteúdo artístico, tem toda uma constituição e uma construção artística, mas também religiosa. Ali eles abordavam temas assim universais, como a natureza humana, o destino, a moralidade, a justiça, a questão do homem com os deuses, o homem com a sociedade, com a polis. Assim eles exploravam os limites da condição humana, vamos dizer assim, em todas essas relações. Por que eu escolhi o Sófocles? Se tu leu já a Poética, que foi o livro que eu recomendei lá no segundo vídeo dessa série, você vai ver que o Aristóteles concorda que Édipo Rei, que é a peça do Sófocles, que está assim nessa edição, ela é a tragédia em seu mais exímio exemplo. Então eu acho que só por isso já vale a leitura desse autor em específico, tá? Mas eu gosto dele porque as histórias do Sófocles se concentram nas complexidades humanas, enquanto ao mesmo tempo explora temas universais. Ele também foi muito inovador para a área da tragédia. Ele aumentou o número de atores atuando em cena, o que fez com que aumentasse a complexidade ainda mais da exposição. Agora, sobre o livro em si, eu não posso me estender muito porque é um pouco de spoiler, tá? Mas aqui a gente vai acompanhar basicamente a vida e a morte da família de Édipo. Provavelmente você já ouviu falar na história da Esfinge, Édipo e Jocasta. Se não, vamos ler esse livro porque é extremamente importante. Édipo é um personagem muito interessante porque ele sempre tenta escapar do seu destino, mas ele percebe que ele mesmo é a causa do seu próprio infortúnio. O trama se desenrola quando a cidade de Tebas, da qual ele é rei, se encontra com uma praga. No entanto, o oráculo prevê que, para essa praga sair de Tebas, o assassino de Laio, que era o antigo rei de Tebas,
deve ser encontrado e punido, e assim, Laio vingado. É legal notar que a tragédia de Édipo, ela é um exemplo perfeito do que é o homem lutando contra o destino, que é um dos temas mais importantes para a cultura grega. Porque assim como você vai notar, não tem como você fugir do seu próprio destino. Mas é legal também porque a peça acaba abordando um monte de tema muito interessante, como a natureza da verdade, relações de pais e filhos, o papel dos deuses na vida humana. Aí no caso, se você estiver achando a leitura um pouco complicado, porque sim, isso pode acontecer, é um texto novo, muito distante, muito diferente, eu recomendo você procurar primeiro a história desse mito, para você ir se encontrando no texto e ficando mais fácil, pelo menos, entender do que o autor tá falando, até porque esses mitos, por serem meio que religião, todo mundo que estava consumindo aquela peça sabia, então você saber também o que é o mito antes de ler não interfere no que ele quer passar, mas também, de novo, toma cuidado com a sua tradução. Às vezes a tradução que você pegou é muito complicada, muito difícil, é muito antiga, e esses textos precisam de tradução frequentemente para novos públicos. Então é isso, se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal se você quiser acompanhar mais desse tipo de conteúdo, a série toda aí vai estar na descrição. Também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, que é rsturari, é lá onde eu compartilho algumas das coisas do meu dia a dia de estudos. Eu comecei esse projeto de literatura lá e tô passando pra cá, então serve como uma expansão desse projeto do Palavras que Falam. Pode seguir, é rsturari, e é isso.